da sequência natural dos seres vivos, nascimento, crescimento e morte. É isto que eles estão sujeitos. Agora, ter uma crença é evidente, para algumas pessoas é muito importante, porque Deus é, por um lado, é a explicação por defeito para todas as dúvidas. Por outro, é uma boia para todos os medos. E a mãe de todos os medos é a morte. Todos temos medo da morte. Que é perder os meus filhos, perder os meus netos, não os voltar a ver, a minha mulher. Aquilo de que gosto. O cinema, o teatro, a música, os livros. Claro que é terrível pensar que assim é. Mas, enfim, as moléculas serão a árvore que nasce ali, ao lado da escola, estará transformada numa ave que voa. Enfim, as moléculas vão se distribuindo, certamente, porque nada se cria e tudo se transforma, não é? Portanto, enfim, esta é uma primeira abordagem do ateísmo, em que apenas, digamos, em síntese, o que é o ateísmo? É uma opção filosófica de quem se assume responsável pelos seus atos e pela sua forma de viver, de quem defende a razão e confia na ciência para elaborar métodos de racionalidade sem recurso a um ser hipotético nem à esperança de outra vida para além da morte. Portanto, tão simples como isto. Obrigada, Carlos. Ficaram aqui várias questões agora, e vou passar já a palavra. É curioso ouvir-vos falar, tanto o Carlos Nuno como o Carlos, falar da ciência. O Carlos Nuno provavelmente falou, então não foi só o Carlos. Mas um princípio fundamental quando se ensina ciência é dizer que a ciência e a religião são formas diferentes de conhecimento e uma não se pretende sobrepor à outra porque os seus meios de prova são diferentes. Na ciência é a observação empírica dos fenómenos, ou seja, exteriores ao indivíduo que observa, e na religião é a fé. Mas posso fazer-lhe uma pergunta? Sim. Talvez fuja a mudança. Não. Agora, portanto, admite formas de conhecimento na ciência e na fé. Não é isso? Foi o que disse. São formas de conhecimento Diferentes. Não são as únicas, há outras. De acordo, mas vamos referir-nos à fé. À fé. Como é que é possível, digamos, haver conhecimento, adquirir conhecimento sem um método? O critério de porque a fé não mas já agora aqui tem que entender que é. Portanto, uma coisa, nós temos, Portugal tem um déficit grande em termos não só do cristianismo, se quisermos, para já temos pouco confronto, ou seja, não estamos habituados a ter protestantes, não estamos habituados a ter uma estrutura evangélica profunda, outras religiões, estamos muito imaturos, diríamos genericamente, não por mal, mas não estamos habituados a ter irmãos judeus, o primo que é muçulmano, o outro que é budista. As coisas não temos este confronto. E isso empobrece-nos porque não nos pensamos, primeiro e depois, nem sequer muitas vezes nos confrontamos. Posso ler aqui só um estudo a propósito daquilo que está a dizer, professor Carlos? Diz assim, a dado momento, Portugal privilegia a religião e discrimina, através da sua exclusão, os ateístas, os humanistas e os livres pensadores. Conclui um relatório internacional que analisa os direitos dos grupos não religiosos em 198 países. Este estudo é de 2013. E diz que o nosso país é classificado como um país de discriminação sistémica em relação a estes grupos, e essa discriminação sistémica é, no fundo, a terceira pior, dentro de um leque de 5 possíveis. O que é que eu sinceramente, eu nasci em 76, isto é um trauma também, porque as pessoas nasceram antes do 25 de Abril, eu nasci logo assim, não sei se foi a primeira iniciativa que os meus pais tiveram livre lá, mas foi e fizeram isso. E é assim, eu tenho muitos colegas meus padres que têm um conjunto, aprenderam catequese de uma determinada maneira, tiveram um conjunto de catequistas de uma determinada... Eu não tenho traumas de catequese, os meus pais foram pessoas sempre muito livres, nunca em casa... Não é que sejamos de religiões diferentes, mas há 10 pessoas altamente indiferentes, pessoas com alguma vivência. A minha mãe sofreu sempre mais porque era catequista e eu fazia-lhe perguntas à qual ela nunca me soube responder. E, portanto, mas nunca houve, eu não sou, não tenho esse trauma. Às vezes, em diálogo com alguns colegas meus, eu percebo que há traumas.
Quando alguém é ateísta, para pegar nesta questão, a palavra ateu, ao contrário já agora do que a professora disse, no seu dicionário tem que lá corrigi-lo, porque então pode corrigir, que é teísmo é uma palavra grega, teos, isso é fácil, ismo é uma partícula, um sufixo, e portanto tem a ver com um contexto mais doutrina segundo o qual, como eu tinha um professor que me obrigava sempre a escrever assim, e depois o ateu, a, é uma partícula de negação a partir do grego. E, portanto, um ateu, a partir da etimologia da palavra, não estou agora aqui a definir um ateu, nem consigo, um ateu é alguém que nega Deus. Exatamente. Ou deuses, pode ser um plural. Exatamente. E agora a questão, e um um teísta, onde provavelmente vocês me incluiriam, não sei se sim, se não, eu acreditaria em Deus ou em Deus. Já agora, um autor relativamente interessante falava do anateísmo, mas isso é uma terceira via, depois podemos falar sobre isso. E então, a pergunta que eu acho mundial é: em que Deus é que eu acredito? Essa é a pergunta importante. Isto é, tu és católico, tudo bem, mas mesmo assim, em que Deus é que tu acreditas? Porque se calhar, quando nós chegamos às perguntas essenciais, podemos ter um leque mais alargado de imaginamos das respostas. Se calhar, o Deus em que eu acredito, e propriamente não é uma questão que eu não tenha refletido, não só porque estudo, ainda por cima estudo dogmas, é a minha área de estudo, que é uma área interessante ao mesmo tempo e dramática. Eu gosto mais, acho mais interessante os dramáticos, mas em todo caso é a minha área de estudo. Em que Deus é que eu acredito? Isso demoraria algum tempo a explicar, mas é uma pergunta que podemos falar. E a pergunta que eu teria que fazer a um ateu é: em que Deus é que tu não acreditas? Porque se calhar passo a expressão agora, alguns deuses que me apresentam dentro do cristianismo, eu sou o primeiro a acreditar. Isto é, o próprio cristianismo tem formulações inexistentes, sem fundamentação bíblica. Depois nós estudamos pouco Bíblia, que eu tenho o privilégio também de ter estudado um bocadinho mais de Bíblia, ter acesso ao Instituto Bíblico de Roma, enfim, uma série de coisas, e isso permite-me, quando não tenho acesso direto, tenho acesso indireto, porque tenho colegas que estudaram, portanto, quando tenho dúvidas, pergunto, permite-me acesso a textos mais originais, a línguas mais difíceis. Eu não sei hebraico, tenho um semestre de hebraico, portanto, de hebraico sei pouco, era Shit, era Elohim, até já era, aquela lista da Bíblia, sei pouco. Mas de grego ainda sei alguma coisa. Mas sempre que eu tenho alguma dúvida, temos que ler o texto. Depois temos que aprender a interpretar. E o que eu quero dizer é assim: o cristianismo que eu conheço é um cristianismo de hoje. E é o cristianismo de hoje, não conheço a história, mas o que eu estou a dizer, o que eu vivo é o de hoje, não é o de há 50 anos, não há 100. Há 150 anos, estávamos a ouvir o Darwin pela primeira vez, a escrever umas coisas, ninguém leu aquilo, mas na altura, pronto, poucos foram lendo, pouco e pouco. Portanto, a ciência é uma coisa recentíssima numa história alargada. O Pio IX, que foi referido, é claramente um homem que tem uma história muito dramática para contar. Portanto, eu e claramente somos os dois opositores, em parte, apesar do contexto ser completamente diferente. Somos dois opositores em relação ao Pio IX, que é um homem que tem um contexto, uma história. Estamos em 1870, quando é o final do primeiro concílio. Aliás, fez uma coisa muito interessante, pouca gente sabe, saíram 2 documentos nesse concílio do Vaticano I. Um primeiro sobre Dei Filius e o segundo sobre esta questão depois da infalibilidade do Papa, que é o Pastore, Bonum Pastore, se não falha a memória. E então, mas no primeiro documento que ninguém lê, ou melhor, normalmente não se lê, porque o segundo é que teve esta polémica dele achar da infalibilidade do Papa, que as pessoas pensam que é em relação a tudo. O Papa João Paulo II apareceu-lhe o Maradona, quem foi, ele não o identificou, não. O Ronaldo, aquele Ronaldo brasileiro que jogava futebol na altura, ele não o conhecia e dizia: o Papa é infalível, ele não conhece os jogadores. Portanto, o Papa é infalível em algumas matérias que são de fé, e mesmo assim as pessoas têm um contexto diferente. Em todo o caso, ele fez uma coisa que à época é muito interessante, estamos em 1870. Ele diz que a fé e a razão devem caminhar lado a lado. Claro que depois a seguir, continuamos o texto, ele vai dizer que a fé deve superar a razão. Mas é interessante que ele tenha pela primeira vez introduzido num documento oficial do Vaticano, portanto um documento daquilo que nós chamamos os dogmas e a estrutura mais consistente, que ele tenha incluído a dimensão da razão na aproximação da verdade, que era uma coisa que não estava escrita dessa forma, apesar de a ciência, as universidades, basta olhar para Coimbra e outras, devem muito, inicialmente, com as suas limitações, à Igreja, que por tudo que, apesar de haver teorias da Universidade ter começado no Norte de África, noutros contextos até de outras religiões, mas
Bolonha e todos estes processos que nós conhecemos da Universidade Europeia têm uma marca cristã para o bem e para o mal. Claro que depois, felizmente, também se autoriza. E de facto concordo, porque eu queria só chegar a isto. A teologia tem um método. Pode ser difícil chegar a isso, e eu estudo essa parte, que é, nós não estamos habituados a isso. Nós não estamos habituados a estudar a teologia, nós estamos habituados a ouvir catequese. São coisas um bocadinho diferentes. Ou estamos habituados a ouvir homilias de padres. Não é mau, mas é uma coisa diferente. Outra coisa é eu estar a ouvir um cientista ou estar a falar de teologia pura. Então isso é outra coisa, porque aí as coisas são de outra forma. Eu sempre quero fazer teologia, tenho que ter fontes do original, ninguém deixa citar a Bíblia a partir de uma tradução portuguesa. Se eu estiver a fazer uma tese de doutoramento, isso é logo para cortar e vai. Portanto, tenho que dizer qual é a minha linguagem. Aliás, a discussão que hoje existe, e eu queria contribuir até para essa abordagem lá na universidade, que é que tipo de métodos é que estão e quais é que devemos propor. E isto é uma coisa muito mais dura do que parece. Pode parecer fácil, não é assim uma discussão banal. Há muita gente a estudar teologia, a parte mais científica da teologia, posso-vos dizer, é a parte bíblica, ou seja, é um trabalho muito exigente. Há uma parte filológica, que é a parte de duas grandes universidades no mundo, uma em Jerusalém, a École Biblique, dos dominicanos, portanto, francesa, tem cerca de 100 anos, e a outra tem 100 e poucos anos, e a outra em Itália, em Roma, peço desculpa, mesmo à frente da minha universidade, pertence aos jesuítas também, e que é o Instituto Bíblico. Nós temos já agora o antigo pároco destas comunidades estudou no Instituto Bíblico. Portanto, se precisarem de dúvidas sobre originais, falem com ele, que é o João Fernandes, que é preciso ter muita cabeça para aquilo, que não é o meu caso já, mas aquilo sim, tem que estudar todos os dias hebraico e aramaico e grego. Isso é muito interessante perceber que são coisas diferentes. Eu estudo teologia, já tenho um bocadinho mais de interpretação, e eles não. Eles agarram textos, leem o que lá está, dizem estas traduções estão mal feitas porque isto foi traduzido mal. Há pormenores muito engraçados. Isto para dizer que a teologia tem método. Portanto, a ciência e a teologia têm método. A catequese já é outra coisa, as homilias é outra coisa. E nós em Portugal não estamos habituados, não temos uma escola teológica forte. Nós tínhamos em Coimbra, na Universidade, em 1910, de facto, uma escola de teologia já muito fraquinha, para o final ela fecha, não só pelas questões próprias do tempo, mas também porque não havia uma afirmação. Claro que a questão do tempo foi mais significativa, mas também nos últimos anos, ela está aberta ou está fechada, a diferença era pouca, porque já não havia uma produção consistente. Portanto, não se pode fazer teologia a dizer que é ciência, isto é, quem faz psicologia, por exemplo, sabe dos estudos. Os estudos fazem-se de muitas maneiras. Convém sempre a quem é que paga, quem não paga, como é que foi feito, como é que não foi feito, os objetivos, e sabemos dos desvios, dos interesses e dessas coisas todas. Quem faz ciência também tem que estar consciente, outro tipo de ciência mais analítica também tem que estar consciente disso. Quem é que foi o laboratório, porque é que fez isto? Hoje joga-se, na investigação, jogam-se coisas muito mais essenciais que a verdade. Joga-se também o dinheiro que se recebe ou não se recebe, a visibilidade, a publicidade, as falcatruas que se fazem na recolha de dados e depois valorizamos dados. É muito triste fazer uma tese de doutoramento com uma hipótese e chegar ao final a não aprovar. Portanto, temos que dizer que os dados são pouco significativos, mas podemos assinalar isto. Bom, o que eu quero dizer é as coisas são mais complexas em si, mas eu, por exemplo, em termos da igreja, da religião, e estou à vontade para falar disso, eu falo do tempo de hoje. A minha religião, a minha vivência hoje é hoje. Concordamos inteiramente que a história da igreja está manchada de histórias mal contadas, é óbvio que sim, como está a história da humanidade, mas a igreja em concreto, de Portugal, hoje eu sou o primeiro, eu vou a sítios, posso-vos dizer, com um padre, eu vou a sítios e digo, isto não é a minha religião. Dito neste sentido, isto não é o essencial do cristianismo. Eu próprio posso dar um contra-testemunho, muitas vezes, como padre, portanto, e não estou, nós somos uma parte da história e muitas vezes ajudamos e outras vezes prejudicamos. É interessante já agora que, apesar de tudo, já há tanto tempo, em 1965, na Gaudium et Spes, neste documento do Vaticano II, que é um momento importante para a história da Igreja Católica, sim, sem isso estaríamos ainda muito mais atrasados em muita história, em muitos aspectos, mas de facto assume-se que o ateísmo decorre muitas vezes com culpa dos próprios cristãos, pelo testemunho que não deram, pela superficialidade nas afirmações. Eu hoje estudo, por exemplo, a minha pergunta é muito básica, é o conteúdo da esperança, é o meu tema. Se Jesus é o tema do dia, que é a palavra esperança escreve-se em grego elpis,
E a questão é, porque é no mito do Prometeu, isso é muito engraçado, a Pandora, depois é mais giro do que parece, a Eva ao pé da Pandora é uma criança, mas é muito giro as histórias complexas e as palavras. Mas porquê é que eu faço esta pergunta? Porque eu não gosto da resposta que a Igreja dá habitualmente. Isto é, que me dão, não estou a dizer que a Igreja dá, porque quem estuda teologia sabe que a resposta já está muito estudada. Mas é assim, quando eu pergunto, então qual é a esperança de um cristão? É Deus. Não está errado, mas parece uma resposta demasiado banal, quer dizer, ao mesmo tempo é grandiosa, porque no fundo lá estava tudo, mas ao mesmo tempo é pouco. Sim, uma resposta que me digam que diz tudo e não diz nada, para quem estuda não significa um exercício técnico coerente. Então, a pergunta que eu fiz foi, muito bem, então vamos ver qual é o conteúdo e o tempo da esperança em Jesus. A primeira descoberta interessante é que nos Evangelhos, nos 4 Evangelhos, nunca aparece essa palavra. Não deixa de ser interessante. Pronto, isso é fácil depois dar esse salto e perceber porquê. Mas é interessante que a palavra esperança não apareça nos 4 Evangelhos. Aparece em São Paulo, mas não aparece escrito. Então, os exegetas não perdem tempo com isso. Porquê? Porque a área deles é ler palavras. Só que o teólogo, que é a minha área dogmática, tem que ver para além das palavras. Então, se nós, os cristãos, se dizem que são, não somos os únicos a pensar, mas que têm uma esperança, tem que saber qual é o conteúdo da esperança. Senão, é uma esperança que não vale nada. Estas coisas são mais importantes e nós temos que ter métodos, ou seja, para a minha tese de doutoramento ter sido aprovada, entre outras coisas que eu tive foi dizer qual é o método que eu uso, tipo de linguagem que eu uso, justificar porque é que uso este método, porque é que não usei o outro, que tipo de... Esse é um processo. Nem todos somos, talvez, depois a fazer, o professor eu estou numa universidade muito internacional e faz abordagens diferentes, um sul-coreano, que nós temos muitos sul-coreanos, ou de outros países. Só aprender o italiano já é difícil, que é uma língua completamente diferente, depois está-lhe a exigir ainda a abordagem já há algumas áreas. Em todo o caso, o método é determinante. Sem método não há nada. Sem método é catequese, homilia, outra coisa qualquer. Agora, sem método não há ciência, nem há investigação. E se a teologia é uma ciência no sentido de investigação, neste sentido alargado da palavra ciência, não é uma ciência matemática, não é uma ciência pura, se quisermos, ela tem que ter um método. Sem isso não existe. Portanto, eu só queria distinguir aqui entre teologia no sentido de investigação e para aquilo que me pagam, que é para estudar teologia e dão-me 3 anos para fazer um doutoramento e tenho uma bolsa para isso, tudo bem, e eu não vou para lá fazer homilias. Aliás, eu sempre faço um parágrafo, eu tenho lá um parágrafo que sei que vai ser cortado. Porquê? O meu professor começa-me sempre a dizer, não, diga-me uma coisa, é padre, só. Tira-me isto parece homilia. Eu, pronto, professor, desculpe lá. Ele faz sempre essa pergunta. E porquê? Porque para eles não há homilia. Isso homilia é outra coisa. Depois lá em casa, se quiseres falar com os teus amigos, falas assim. Aqui é fundamental. Qual foi o texto que leste? Porquê é que leste? Qual é o original? E isto é só para dizer porque nós em Portugal não temos essa tradição. Escolas teológicas pouquíssimas. Temos a escola católica. Nós não somos a Alemanha. A Alemanha tem uma escola. A escola civil tem a escola... tem a escola teológica, por isso há grandes autores na minha área, e os autores são quase todos alemães, os melhores, porque tem uma escola católica ou protestante, e há depois o caso francês, que é cómico ao mesmo tempo, Strasbourg, se não falha a memória, que é porque foi a anexação, e portanto os franceses também têm uma escola civil cristã, pois está agora a ver se era católica ou protestante, mas isto só para dizer que há de distinguir, e que isso não é muito comum em Portugal, ou seja, nós temos poucos teólogos, não quer dizer que não há, já atenção. Se formos à Universidade Católica, encontramos bons teólogos, bons exegetas, sim, mas não é muito comum existir isso e depois, principalmente, o problema que eu tenho é há pouco feedback nisto para os cristãos. Primeiro, muitas vezes não há dúvidas, tal história, e portanto, se não há dúvidas, ninguém... Não espaço para dúvidas. Sim, não há. Eu cristianismo tem muito para... Porque também, não, quer dizer, numa homilia, alguém vai fazer uma pergunta ao padre. À partida, não. O padre diz o que quiser e no final as pessoas concordam, não concordam, também voltam a espera. Agora, eu sou daqueles que eu aconselho pessoas a não ir a algumas missas. Também sou desses. Porque, de facto, há contextos que não são celebrativos, é óbvio. E não estou a dizer isto a dizer que onde eu estou que é muito bom. Não é isso. É como é dizer que nós devemos ser exigentes com todos. Isto é, se eu tenho um professor que é banal e que é superficial e que me cita mal, a seguir, eu fiz um dos últimos exames, o professor era muito bom, mas não era o professor da cadeira. Eu fiz o exame, terminei o exame e disse, o professor agora permite-me, não sei se já atribuiu a nota ou não, mas eu pedi-lhe agora uma oportunidade de amigo, se me permitir.
preocupo-me também com aqueles que são professores e gostava de dizer, então digo, o senhor enganou-se em 3 coisas. Citou mal um livro, disse que leu este livro e se leu, então vai ter que voltar a ler, porque há aqui afirmações exatamente contrárias àquilo que disse. E o terceiro ponto disse uma coisa que não existe, que é a citação que usou em grego não está lá assim. Pode lá voltar, eu deixo-lhe aqui, trouxe tudo, as correções todas não me levam mal. Porque eu acho que também devemos fazer isso para ajudar as pessoas, porque eu, se fosse professor, naquele caso, agradecia. Ou seja, eu sabia que para amanhã poderia fazer melhor. Porque nenhum de nós é dono de tudo aquilo que ensina. E então quem tem que dar a cadeira pela primeira vez saberá melhor que eu, que é um horror. Porque nós disparamos e depois vamos tentando acertar. Obrigada, Padre. Peço desculpa por... Luís, o título é Uma Nova Forma de Crença, certo? Será uma forma de crença. Será uma forma E de crença. o Carlos contestou por causa de até achar que é uma contradição. Então, se o título estivesse Uma Nova Doutrina, uma forma de doutrina diferente do teísmo, estaria bem. Não é nova. Vamos lá. No meu dicionário, Uma tese doutrina é corresponde sempre a uma antítese. princípios. Uma tese corresponde sempre a uma antítese. Uhum. Portanto, a terceira via será a síntese, Isso eventualmente. é hegeliano, já Mas o Hegel catadinho, já. é evidente. O Hegel teve discípulos bastante interessantes, que não vêm a propósito desta sessão. Infelizmente, alguns. Pois, e alguns, infelizmente. Os outros foram pior, os posteriores a esses. Esse ainda pior que o nazismo, é difícil ser pior que o nazismo. Particularmente com um ex-seminarista que dá pelo nome de José Stalin. Ah, sim, isso é só bem. Particularmente esse. Mas O Vitor acho que também foi batizado, Não não foi eu percebi, portanto acho que devia ter levado mais ar. Estou jogando, acho que não posso dizer isto, pode estar a ser gravado. E defendeu a religião, talvez por oportunismo, mas já, por exemplo, o Benito Mussolini, esse tornou a religião obrigatória nas escolas oficiais. Fez parte da concordata. O nosso Salazar Bom, também. como? O nosso Salazar também. Nosso, Nosso. no sentido bíblico do termo. Não é nada, não é nada. Nosso, no sentido da cultura. Pois, integração cultural. o Abutre de Santa Comba nem era propriamente um homem que não fosse laico. Tanto que o primeiro feriado católico que aparece é a Sexta-feira Santa. E aparece já nos anos 40 e tal. Depois, à medida que foi perdendo peso, e que teve a necessidade da colaboração da Igreja Católica, foi inventando feriados, em conjunto, inventaram feriados religiosos. É bom para os homens descansarem. Feriados religiosos, Sabe o que é todos os dias? feriados religiosos, não feriados católicos. Não há outro. E o único perigo, não é que um perigo, não é que Principal em Portugal é. mas porquê principal? No sentido de. Isso é a mesma coisa que irmos para um debate eleitoral e haver à partida um partido vencedor que tenha todo o tempo de antena, porque é maioritário, não pode ser. Temos que partir em igualdade, no meu ponto de vista, em igualdade de circunstâncias. E, enfim, claro que tenho dúvidas que a teologia tenha método ou objeto. Tenho dúvidas. Mas eu gostaria de dizer, no ateísmo, vamos lá ver. Acho que, se me perguntar porque é que sou ateu, não acredito, é evidente. Mas falou aí que em Portugal havia uma pobreza muito grande no contraditório. Vivemos sob uma ditadura, as ditaduras estiolam o pensamento. Seja que tipo de ditadura for, quer seja uma teocracia da Arábia Saudita, quer seja um regime do fascismo português, ou do fascismo italiano, ou do nazismo, ou do comunismo soviético, ou da Coreia do Norte, ou outro qualquer ditadura. Qualquer ditadura estiola o pensamento, mata a liberdade. Matando a liberdade não há pensamento, não há contraditório, há verdades únicas. Eu tenho um certo valor à verdade única e ao monolitismo, seja de que natureza for. Aliás, mesmo até do ponto de vista religioso. De facto, custa muito que haja uma hegemonia total de uma religião. Já agora onde é que há? Onde é que há? Essa hegemonia. Essa hegemonia hoje, e onde existe, por exemplo, a Sharia, que é, por exemplo, nos países muçulmanos.
Eu agora só também distinguir uma Mas coisa. não sou. Eu não sou propriamente muçulmano. Propriamente não. Não sei se não sou, quer dizer, pode haver qualquer coisa em mim que seja, não conheço totalmente, mas em todo o caso, eu acho que há que distinguir em todas as religiões um ponto. E depois vou fazer só uma ressalva, que é, o fundamentalismo é fundamentalismo em qualquer religião ou em qualquer área filosófica, assim. Isso tem que ser claro, ou seja, quem é fundamentalista cristão é fundamentalista e depois a seguir mete lá um substantivo, uma coisa qualquer, mas um adjetivo. Mas a questão é, quem é fundamentalista e depois deve-se pôr um ponto final. Pois, começa-se outra frase. É cristão, é muçulmano, é judeu, é ateísta, é anateísta, gostava de ser qualquer coisa, não é? Isso é outra coisa. Qualquer fundamentalista é um atentado. Qualquer fundamentalista. Este é o primeiro ponto que eu gostava. Ainda agora, há um filme francês muito bonito que aconselho a ver exatamente isso. Uma comunidade, é uma metáfora muito bem feita, é uma comunidade tabacu, qualquer coisa assim, não sei o título, nem sequer sei se é em português. E o que é? Uma comunidade muçulmana. Vive serena e calmamente lá nas areias do deserto. E chegam os muçulmanos, mas fundamentalistas. E o chefe da comunidade faz uma pergunta muito simpática. Diz, mas o que é que vem cá fazer? Ele diz, vimos fazer a guerra santa. Mas nós somos muçulmanos. Mas nós viemos fazer a guerra santa. Mas nós já somos muçulmanos. Não nos venham a converter, nós já somos. E depois, a partir da presença deles, eles destruíram todos os laços afetivos, toda a estrutura serena daquela comunidade. Ou seja, o fundamentalismo não é uma religião. Ou melhor, se quisermos, então, por outro lado, podia ser uma má religião. Mas é um fundamentalismo, é um fundamentalismo. Em todo caso, só faço uma pequena ressalva e aqui depois espero também algum contraditório. Que é, estive recentemente na Turquia e impressionou-me uma coisa, que não é o mesmo entre judaísmo e cristianismo e muçulmano, que é, eu acho que todas as religiões apelam à paz. Eu não conheço o Corão, ou se quisermos ao Corão, se pusermos o artigo, não conheço o Corão, mas acredito que sim, que todas as religiões apelem à paz. Em todo o caso, quando se visita as relíquias de Maomé, visitam-se espadas. É uma coisa um bocadinho diferente. Ou seja, não estou a dizer que ele entra na cidade e conquista a cidade provocando a guerra. Em todo o caso, nós também temos de saber interpretar. E, portanto, um bom muçulmano não provoca a guerra. Isso para mim é claro. Um bom cristão não provoca a guerra, e um bom judeu não provoca a guerra, e um bom ateu não provoca a guerra. Enfim, há este apelo à paz, porque é aquilo que nos tem que unir como seres, que é olhar para o outro e respeitá-lo como um ser humano, ainda que diferente, ainda que possa acreditar. Isto foi só para fazer uma ressalva sobre tudo aquilo que é fundamentalismo, mesmo dentro da igreja. Pois, mas eu aí respondo. Aliás, vejo que é de enorme bondade aceitarem que realmente um muçulmano apela à paz, etc. Os homens bons, a humanidade em geral, naturalmente, que apelam à paz, que também é paz, mas isso é independente de serem crentes ou descrentes. Sim. Agora, eu pergunto-lhe, com base na leitura do Alcorão, por exemplo, se acha que pode manter a paz. Eu não conheço o Alcorão, teria que ler, não. Mas, por exemplo, ou dos hadiths, que é outra forma, é tudo aquilo que disse o profeta. Eu nunca encontrei nenhuma definição melhor do profeta Maomé, o misericordioso, que a do Gemayel Atatürk, que foi o pai da Turquia moderna, general, um déspota, é verdade, mas que disse que a Turquia não podia ser impedida de se civilizar por causa de um beduíno analfabeto e amoral. Porque era efetivamente um beduíno analfabeto e amoral. E, há tempos, enfim, na televisão, uniram-se até uma pessoa, porque tem muita simpatia, e eu creio que é mútua, que é o Padre Anselmo Borges, até ele fez coro com o judeu e com o islamita contra um ateu que estava numa posição subalterna, porque nunca me dão, como aqui está em pé de igualdade.